Saúdes, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez nos encontramos aqui para uma semana de bênção, reflexão sobre a palavra. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Amados irmãos, Deus é poderoso. Deus deixou para cada um de nós uma bússola. E essa bússola se chama as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. E nós, ao olharmos para ela, meditarmos sobre ela, saberemos viver uma vida de forma mais assertiva. Amados irmãos, Deus é tão glorioso, preocupa com todos os nossos situações, com o nosso cotidiano. Ele quer nos abençoar. E para isso Ele deixou a sua palavra para que nós possamos, pautados nela, caminhando através da sua orientação, termos vitória. Não é coisa maravilhosa? Deus é aquele, amado irmão, irmã, ouvinte, que se preocupa pessoalmente com você. Deus é um Deus pessoal. Ele tem muitos filhos e não faz acepção de pessoas. Ele realmente os ama, saímos da mão dele como criatura e devemos voltar a ele como filhos. E como fazer isso? Através de realmente conhecer seu Filho Jesus, através das Escrituras. E então, verdadeiramente, ir se aprofundando mais e mais e mais na sua palavra e crescendo no conhecimento e na graça. O Espírito Santo, amados, ele vem habitar em mim, em você, desde que nós temos Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Nós o temos como o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos vir ao Pai, né? Ele é o Filho unigênito de Deus e ele, desde a fundação do mundo, não é? Ele já estava escalado para fazer esse tremendo trabalho que só ele poderia fazer, que é a nossa remissão, salvação. Não é mesmo? Amados irmãos, nós nesta terra temos muitos confrontos, conflitos, sejam eles pessoais, íntimos, psicológicos, ou mesmo vindo de fora. Realmente nós sabemos que convivemos com muitas pessoas e nem todas são com as suas almas saradas, e então nós temos que tomar muito cuidado com isso, amados irmãos, porque às vezes uma alma ferida pode te depreciar, diminuir, né? E até mesmo te colocar algumas dúvidas, mas o que você deve seguir? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu norte, é a sua bússola. Amado, se a palavra diz que você é, mais que vencedor, então você é mais que vencedor. Não creia nunca naquilo que te deprime ou vem te depreciar. Amados, Deus, ele é zeloso e ele deixou, através do seu Filho Jesus, o Evangelho, que são as boas novas, para que nós possamos, como? Andar sobre essa terra, encontrando com todo tipo de pessoas e situações. E realmente, através da palavra, através de uma transformação da mente, sermos vitoriosos. Hoje quero falar sobre Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. A ansiosa solicitude da vida. A ansiedade dizem que é um mal do século. Eu não acredito, amados. A ansiedade é uma insegurança, é um medo, não é? E, então, eu acredito que isso foi em todo o tempo, não é? Em que existiu o ser humano. Não é porque estamos em Cristo e fomos salvos, porque a salvação é um dom de Deus, que momentaneamente, instantaneamente, temos a nossa mente renovada. Não. Instantaneamente, crendo em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, temos salvação. Coisa grandíssima, maravilhosa. Primeiro degrau de uma alta escada que te levará por infinito, para o céu, para a eternidade com Deus. Mas para que você
Elimine a sua ansiedade, o seu medo. Você precisa não só ser salvo, que é um grande e necessário passo, mas renovar a sua mente. Então, aqui em Lucas, nós vamos ver que ele fala a respeito disso. Vamos ler um pouquinho da palavra? Então, me acompanhe. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Oh, glória a Deus! Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensas nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. É uma questão, não é? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequenas fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai, oh glórias! Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém? Palavra do Senhor. Aleluias. Amados irmãos, coisa gloriosa. Lucas, no capítulo 12, a partir do 22, fala sobre a ansiosa solicitude da vida. Mas também você vai encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34, falando a mesma coisa, amém? Então, nós vamos ver que Jesus, não é? Ele vai de encontro aos seus discípulos e diz que ele está advertindo, ele está realmente orientando, não é mesmo? Não andeis ansioso pelas vossas vidas, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Aleluias, glória a Deus, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, amados, o que o Senhor está querendo dizer com isso é, aleluias, preocupe-se com o espírito. O Senhor cuidará do que é material e físico. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, você deve estar preocupado, não é? De estar abaixo das asas do Deus Altíssimo. Essa preocupação é uma preocupação que não te pesa, é uma preocupação que não tira o seu sono, é uma preocupação que não te faz com que você venha adoecer. É uma preocupação sadia, é uma preocupação de dar valor ao que é certo. Amém? Então, você preocupe com o espiritual.
Procurai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado pela misericórdia de Deus, não é? Aleluias. Então, você deve observar que Deus está falando com seus discípulos, e a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, para sempre, está falando comigo, está falando com você. Então, aleluias, quando ele diz, observai os corvos. Amados, corvos é um animal impuro. É um animal realmente necessário. Deus não fez nada sobre essa terra que não fosse necessário. Os corvos fazem limpeza, eles comem a decomposição de alguma coisa que esteja exposta, que não esteja enterrada, um animal, né? Deus o livre guarde, até mesmo um ser humano que em um deserto, em algum lugar, ali caiu e não teve a misericórdia de alguém o enterrar. Então, o corvo é um animal imundo. E Deus cuida do corvo, o corvo não morre, não é? Mesmo sendo imundo. Não importa a simplicidade aparente que esse corvo representa na escala da criação de Deus, não é? Não, ele não é tão simples assim, ele foi feito porque é necessário, embora que ele é considerado impuro. Aí ele vai mais à frente, já falou das aves, ele vai falar das ervas, vai falar do lírio, ele vai dizer que as ervas que têm uma vida tão curta, não é? Hoje ela floresce, amanhã ela é seca e essa erva é lançada no fogo para ali ajudar na combustão, de queimar alguns gravetos, não é mesmo? E mesmo assim, as ervas, no período em que ela vive uma vida curta, ela é viçosa, ela é linda, ela é uma criação de Deus. Indo mais à frente, ele vai falar dos lírios, uma planta muito linda. Às vezes é muito comum os lírios nascer no pântano. Pântano tem muito lodo, barro, não é? Mas eles são branquinhos, branquinhos. E ele compara esses lírios, que é uma flor, não é? Que é algo da natureza, né? Com a exuberância do rei Salomão. A palavra de Deus diz que não houve antes e não haveria depois alguém com tanta sabedoria e riqueza como Salomão. Então, nós vemos que ele, ao fazer essa comparação do lírio do campo com Salomão, veja bem a questão de que esta planta, esta flor maravilhosa, linda, que não tem sentimento, não é? Que ela não é um ser humano, não pulsa, não é? Mas mesmo assim, né? Nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, conseguiu fazer algo mais lindo do que as vestes de um lírio. Então, amados, para Deus, na criação do Senhor, seja uma ave impura, seja uma erva, seja uma flor, tudo tem grande cuidado e valor. Quanto mais você que me ouve. Você é precioso, amados. Você nasceu com um propósito sobre essa terra. Você não foi um acaso de uma circunstância, você não foi um erro, você não foi algo que realmente não era para ser, né? Não, você era para ser tanto que é. E você tem que procurar os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Então, como vou achar os planos e propósitos de Deus, Nancy? Simples, na palavra, nas escrituras, sabendo o que a palavra e a escritura diz de você. Porque quando a escritura fecha um texto, né, dando exemplo, como vemos no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, né, nomes de pessoas e situações, ele está também se referindo a nós, que possamos estar no mesmo, né, na mesma situação, em uma outra época, em um outro tempo, não é? Mas a mesma situação. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela transpassa o tempo, as estações,
E não importa que seja o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ou hoje o tempo da graça, uma coisa não desfaz da outra. Muitos dizem, estamos no tempo da graça e o Antigo Testamento, você se esqueça, você não envolva com isso, porque aquilo era sombra do que nós iríamos viver. É verdade. O Antigo Testamento era sombra do que iríamos viver, mas também comprovação do que estamos vivendo. Amém? Então, como que se poderia dar crédito ao Novo Testamento se não fosse respaldado no Antigo Testamento? Por isso, quando vemos até o próprio Jesus falando, ele faz referência a Salmos, ele faz referência a Isaías e assim por diante, vários livros da Bíblia. Da mesma forma, Paulo e os apóstolos, não é? Judeus, não é? Eles também faziam referência, né, ao Antigo Testamento, ao Primeiro Testamento, o qual eles tinham um profundo conhecimento, não é mesmo? E em cima disso se construiu o Novo Testamento, o tempo da graça, a vinda gloriosa que vemos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, já pronunciada por Deus. Amém? Nós vemos que João Batista, ele foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Aí você vai dizer para mim, uai, não se vai João Batista, ele está descrito no Novo Testamento, sim, mas foi após, não é? Após a morte e ressurreição de Cristo, é que passamos a viver a partir também da descida do Espírito Santo, o novo tempo, o tempo da graça. Tá bem? Então, amados irmãos, não podemos desconectar uma coisa da outra, não é? A Bíblia não se contradiz de capa a capa. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, a fraqueza de ninguém. Quando você vai ler Salomão, que começou muito bem, mas não terminou tão bem. Ele foi, com o tempo, se corrompendo com inúmeros casamentos para fortalecer o seu reino, que não era necessário, porque Deus já tinha dito quando ele faz aquele sacrifício, não é? Ele ainda criança, e ele pede sabedoria, porque era muito jovem, não sabia como dirigir aquele tão grande povo, e Deus, em sonho, diz para ele que por ele ter pedido sabedoria, algo maravilhoso, uma estratégia para você, não é? Peça sabedoria. Então Deus ficou tão agradado que disse que ninguém teria mais sabedoria do que ele, né? Antes ou depois dele, e nem riquezas. Então, a precipitação dele se casar com várias princesas de países pagãos e que adoravam deuses que não eram o verdadeiro Deus, o único Deus, então ele já errou profundamente aí. Então a Bíblia não esconde o pecado de Davi, não é? Que depois de adulterar com Betseba, ele manda matar o marido dela, não com as próprias mãos, mas ao enviá-lo para a guerra e colocá-lo na linha de frente, era com esta intenção. E ali por diante. Então você diz, então os meus pecados é menores. Não, pecado não tem tamanho. Pecado é pecado, certo? Mas o que eu quero e estou dizendo a você é que a palavra de Deus não se contradiz e a palavra de Deus não esconde a fraqueza de ninguém. Por quê? Porque por mais que você diga, não, para mim não tem solução, porque eu fiz isso, aquilo, que só você e Deus sabe, mas você saiba que você, voltando ao seu Senhor, nascendo-se de novo, tudo pode se alinhar na tua vida. O nascer de novo é realmente uma grande maravilha de Deus para nós, não é? Quantos que dizem, se eu pudesse começar tudo de novo, zerar o que já fiz, não é? E começar de novo. Pode, amados. Em Cristo Jesus, havendo um verdadeiro arrependimento, você tem uma nova conversão, uma nova direção, e você nasce no Espírito.
Você não muda a cor dos seus olhos, a estatura do seu corpo, não é? Mas você nasce no Espírito. Até que venhamos nascer no Espírito, somos um espírito morto e precisamos verdadeiramente nascer para voltar ao reino e à eternidade como filho de Deus, amém? Mas vamos aqui voltar a Lucas 22, aleluia, nada disso foi perdido. Então, os corvos impuros, Deus olha, não é? Então, veja bem, também fala que a preocupação, né, da pessoa não vai aumentar nela um covado. Covado é uma medida, não é? Uma medida antiga, que poderia ser aplicado no tamanho da vida ou na altura da pessoa, não é? Então, a preocupação, não é? Ela não vai fazer que esta condição, né, que você está vivendo, ela mude, não é mesmo? Então, o covado, sendo uma medida, e você não pode acrescentá-lo na sua vida, não vai aumentar os dias da sua vida e nem a sua estatura. Você está se preocupando. Preocupar-se é uma preocupação antecipada. Já se fizeram estudos, e eu acredito que você já tenha ouvido sobre isso, que 90% das nossas ocupações ou preocupações, elas são infundadas. Quando chega de fato a vivência daquela situação, ela não é tão terrível como nós começamos a desenhá-la no nosso espírito antes de que ela acontecesse. Então, o próprio Deus diz, olha, você não pode aumentar a sua altura, você não pode prolongar a tua vida com as suas preocupações. Entregue a mim corações, súplicas e ações de graça. Amém? Então é assim que nós devemos fazer com as nossas preocupações. Há testemunhos maravilhosos de pessoas que não tinham uma importância tão alta para ser pago e teria que pagar aquele boleto e na entrada do mês orou sinceramente, crendo a Deus, dizendo, Senhor, eu não tenho essa importância, eu só tenho o Senhor para recorrer. O que vou fazer, Senhor? O Senhor sabe da minha condição, eu não posso ficar com o nome sujo, eu não posso, Senhor, meu Deus, meu Pai, desonrar este compromisso. Eu só tenho o Senhor. Quando chegou no tempo do pagamento desse boleto, coisa maravilhosa, indo até a agência para fazer esse pagamento, dentro da agência, o gerente informa que o valor estava 10% do que se devia. A pessoa honesta, sabendo qual era o seu débito, disse, não, houve engano, isso aí é 10% do que eu estou devendo. Eu vim aqui para saber o valor exato e também negociar, não é? Essa condição, porque no momento eu não tenho 100%. O gerente faz conta, fica até suado, nervoso. A própria pessoa não está querendo aceitar que o valor é 10% só do que se devia, valor alto. E não achou nenhuma apoio para aumentar aquele valor, dizendo não. O que tem aqui, o que consta aqui é só 10% do que você diz que deve. Pague isso e está tudo certo. A pessoa pagou, mas ficou na expectativa de qualquer hora o gerente ligar e dizer, olha, houve um grande engano, a senhora tem que voltar aqui. Nós fomos rever a planilha e realmente a senhora tinha razão. E ficou naquela ansiedade. E era um valor alto.
E sabendo o valor, a gente até compreende, não é? A ansiedade. Aí, voltando a orar ao Senhor e disse, Senhor, sou muito agradecida, porque cheguei lá, o valor só estava 10%, mas, Senhor, eu devia mais. O Senhor responde a essa pessoa. Você não disse no início do mês que você não poderia ficar com seu nome sujo, que você só tinha a mim e que eu era o seu único recurso? Paguei para você. Ah, maravilha! Você pode dizer a essa conversa, vou fazer isso com as minhas dívidas, você não sabe o tanto que eu devo, e eu vou chegar e dizer, olha, Senhor, eu só tenho só tenho o Senhor, paga isso aí para mim, e eu vou pagar 10%. Faça isso, mas tenha uma vida no altar, tenha uma vida de temor, tenha uma vida de integridade, tenha uma vida realmente aplicada, não gasta, mas aplicada na obra de Deus. E aí faça isso, amém? Amados, muita gente quer os bônus, mas não quer o preço do ônus espiritual. Em tudo há um preço e nem tudo é dinheiro. Ah, isso é muito importante. Isso é o exemplo para você. Buscar o Senhor com toda integridade, não se distrair e verdadeiramente buscar o Senhor. Voltemos a Lucas 22. Então, você não fique preocupado com nada, porque no versículo 30, né, ele diz que são os gentios de todo mundo que se preocupa com estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Gentios não é uma pessoa má propriamente, é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não deixou que o senhorio de Jesus Cristo pudesse realmente dirigir os seus passos. Então ele diz, são aqueles que não têm fé na minha palavra, não é? É que tem esses desespero. Não seja você assim, você é um salvo, você é um liberto, você tem o Espírito Santo dentro de mim. E se você for sincero, voltado, ficar embaixo das minhas asas, eu conduzirei a tua vida. Aleluia! Então, no versículo 33, ele diz que nós devemos vender os bens, dar esmolas, fazer para os outros, que nós devemos fazer para nós mesmos, né? Bolsas que não se desgastam, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Amados, muitas vezes o medo da necessidade faz com que você não seja generoso. E então isso é um grande perigo. Seja generoso. Evidente, amados irmãos, que você tem sua vida, seu compromisso, a sua família. Você tem compromisso com aqueles com quem você se comprometeu. Você tem um boleto, você tem uma prestação e você tem que honrar tudo isso. Mas também sempre, independente de quanto você tenha, quanto você ganha, você sempre terá alguma coisa para oferecer aos pobres. É muito necessário. A palavra de Deus nos diz isso. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, ele nos adverte que nós devemos colocar a nossa riqueza no lugar onde a traça, onde o ladrão, onde ela não vai ser extinguida, roubada, porque realmente está colocada em um depósito seguro, que é o reino de Deus. Graças a Deus, aleluia. Então, amados, ele nos adverte isso e diz, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Esse versículo 34, ele não é um estímulo para a indolência, né? Então, Deus vai prover, né? Como foi o testemunho que eu dei, né? Eu vou levar minhas contas e botar no pé de Deus. Sim, faça isso. Mas tenha uma vida de integridade.
E quando ele diz venda as coisas, dê aos pobres, não seja uma pessoa egoísta, ele não está estimulando a negligência, a indolência. Se Deus vai fazer, eu não preciso fazer nada. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando com pessoas comprometidas, com pessoas sérias, com pessoas tementes. Está dizendo, olha, você não fique tão preocupado e apegado com o que você tem, dê alguma coisa a alguém, ofereça para o reino de Deus, porque lá você terá um depósito que, numa necessidade sua, será retornado a você. Você ajuda uma pessoa aqui, essa pessoa muda, essa pessoa falece, essa pessoa realmente sai do campo da sua vista e da sua vida. Mas Deus vai usar outra pessoa para lhe ajudar, outra situação para te ajudar. Então, isso nunca é desperdiçado. Então, não é um estímulo para a indolência, mas um despertar, né, para a vida prática, né? Estabelecer corretamente as suas prioridades. Estabeleça que a sua prioridade é o reino de Deus. E voltando ao versículo 33, aleluia! Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, aleluia! Buscar o que é que Deus tem como propósito para a sua vida, não é? E deixar a sua vida nas mãos de Deus, no controle de Deus, vivendo de forma íntegra, reta, abaixo das suas asas, e Ele te honrará. Vamos orar? Santo Espírito de Deus, graças te damos por esta palavra. Graças te damos que no início desta semana o Senhor diz para cada um de nós, não seja ansioso por nada. Seja pela sua saúde, seja pelas suas finanças, seja pela sua condição emocional. Não seja ansioso. Coloque tudo embaixo das minhas asas. Apresente a mim com ações de graça, louvor, com orações e súplicas, e eu vos responderei. Amados Deus, amados irmãos, como temos um Deus maravilhoso que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não nos deixa envergonhado, não nos deixa abandonado. Nós precisamos confiar. O homem, o mundo, não pode fazer nada por nós, ó Deus. Que a nossa vista e que os nossos pensamentos seja cativo pela Tua palavra, que é a bússola que nos dirige e nos orienta. Que o Senhor possa nos abençoar de forma tremenda esta semana. Que possamos ser instrumento vivo da Tua paz. Que possamos verdadeiramente exercer a generosidade e confiar, buscando o Seu reino e a Sua justiça. Que o Senhor, como provedor que é, não nos deixará em falta de nada. Abençoa cada um que nos ouve. Abençoa a sua saúde, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua família, o seu trabalho. Abençoa cada um. Abundantemente eu peço. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amados irmãos e irmãs, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. É gratuito. E que você possa ter uma semana confiada no poder e na misericórdia do Senhor. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.